Oi, pessoal, sou Fabiana Barros. Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que é muito difícil para todos nós, que é reagir, opinar e julgar. São as três coisas que te deixam presos a uma realidade que você não prefere, que você não quer. Mas antes de entrar nesse assunto, já deixa o seu like, bora curtir, compartilhar. Então vamos lá, gente. Falando na física quântica, né? Quando você reage a uma coisa, você se alinha, você se prende aquela energia. A forma como você percebe as coisas, como você interpreta as coisas, vai te deixar preso nessa linha de tempo ou te liberar para que você possa acessar novas linhas de tempo. Então, lembra quando a gente fala assim de sempre ver as coisas pelo lado positivo? É mais ou menos assim, só que não superficialmente, né? Que nem a positividade tóxica. É realmente você tentar sentir, interpretar aquela coisa como se ela fosse um livramento, né? Uma coisa ruim que acontece. É. Então, assim, você fica preso num frame. Toda vez que você reage a alguma coisa, você está emitindo uma frequência específica. Então, essa frequência que você emite, ela pode ou ficar equivaler àquele acontecimento ou àquela pessoa que você não acha legal, que você não gosta. Você, quando reage de determinada forma ali, se for de uma forma ruim, uma forma negativa, você permanece naquela frequência, porque aquela reação, provavelmente, ela vem de uma sensação que você teve no seu corpo na hora, ou um sentimento, enfim, na hora que você recebeu essa informação. Então, você se alinhou a essa informação, se alinhou a essa frequência. Então, esta sensação que você está no seu corpo, ela vai te transportar para uma linha de tempo, para uma frequência onde vão continuar acontecendo coisas ou trazendo pessoas para te causarem essa mesma sensação. Então, assim, quando acontece alguma coisa na minha vida e eu não consigo encarar de uma forma positiva, quando eu não consigo me sentir bem com isso, eu estou pedindo para que venham mais. Porque o universo ele vai responder, ele vai te apoiar incondicionalmente naquilo que você mais gosta de sentir. E ele entende que você mais gosta de sentir o que você emite, né? O que você está emanando. É um espelho, né? Então, falando assim, por exemplo, um exemplo, né? Eu posso dar esse tipo de exemplo que aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu e minha mãe, a gente era bem pobrinha, então a gente sempre ia fazer um financiamento, um carnê, um crediário, a gente vivia disso, né? E quando não dava certo, quando não era aprovado, a gente ficava péssima, mas a gente não ficava péssima de sim, somente xingar e achar ruim, resmungar e reclamar, mas a gente ficava ruim fisicamente. O nosso corpo contraía, a cara ficava doía, a barriga ficava daquele jeito assim, sabe, angustiado. Então a gente voltava do busão, tipo com a cabeça baixa, passando mal. E essa sensação, corriqueiramente, ela vai trazendo mais situações que causam essa sensação na gente. E aí eu percebi que eu realmente mudei essa minha perspectiva quando eu e meu marido, a gente pegou um dinheiro ali e queria financiar um carro específico. E esse carro ele era muito mais do que a gente estava acostumado. Mas a gente falou, vamos, a gente tem como, eu trabalho, você trabalha, a gente consegue pagar, né? E aí a gente chegou lá todo feliz, tá? Ele estava fazendo as simulações, a gente falou, ok, vai dar para pagar, tal, não sei o quê, a gente aperta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas vai dar. E aí não foi aprovado. E eu fiquei ok, assim, sabe? Eu não sofri do jeito que eu sofria, porque eu já tinha passado por muitos processos aí, né? E aí eu fiquei desempregada, tipo 1 mês, 2 meses depois. E a gente realmente não ia ter como pagar aquele carro, não ia ter como pagar aquela parcela. Então foi um livramento. E como eu entendi como um livramento, pouco depois eu consegui comprar um carro que, aliás, era um carro que eu sempre gostei, sempre achei muito lindo, assim, e ele caiu de mão beijada, assim, na minha mão. Se eu tivesse interpretado como eu interpretava com a minha mãe lá, eu teria batido a cara na porta muitas vezes ainda, até conseguir um outro carro, porque eu ia estar recebendo o que eu ia estar emanando, né? A frustração de não conseguir fazer o tal do financiamento.
Então, e com tudo na vida é assim, eu já falei algumas vezes, às vezes você acorda emputecido, bate com o dedinho na quina e aí já começa a xingar. E para mim isso é muito difícil, porque eu acordo realmente querendo ficar quieta. E se acontece qualquer coisa que me tira dessa quietude, é difícil, gente, manter a calma, é difícil eu manter a neutralidade, é difícil manter qualquer coisa. Eu perco a linha. E é muito ruim isso. Então, eu tenho que treinar muito isso, né? De acordar, se acontecer uma coisa ruim, ok, fica neutra. Se você não consegue ser positiva, fica neutra. Porque senão vai ser uma sucessão de porcaria, de merda no seu dia inteiro. E é assim, né? É a sucessão de merda se você não consegue encarar aquilo só como um fato. Não tem para que a gente se descabelar, né? E aí, quando a gente fala em reação também, a gente vê que a gente está reagindo o tempo inteiro às situações, às pessoas, e quanto mais a gente consegue reagir com neutralidade ou de forma positiva, melhor é o nosso dia. E não é só porque a gente fica mais tranquilo, porque isso suaviza, porque traz leveza. É porque realmente a gente entra numa frequência em que a gente atrai situações que equivalentes àquilo que a gente sentiu. Então, se aconteceu uma merda na tua vida, você não sentiu nada? Para você foi diferente? As próximas situações, elas não vão ser para te deixar mal. Elas vão ser para você continuar com esse sentimento de neutralidade. E às vezes até melhorar um pouquinho. E quando você encara de forma positiva, ok, que livramento. Que bom. Aí é a mesma coisa, você vai entrar num canal de frequência ali, né? Vai mudar a estação para que você entenda dessa forma também. Aí falando, vamos entrar em opiniões, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de opinar, mesmo porque eu sempre fui muito engajada em política. Eu sempre fui aquela pessoa rebelde, né? Eu sempre fui em protesto. Eu sempre fui essa pessoa. E até hoje eu ainda tenho traços disso. Mas eu entendi todo o funcionamento de tudo, assim, sabe? Então eu acabei ressignificando isso em mim. Ainda continuo sendo uma pessoa justa e tudo mais. Eu vejo uma injustiça, mesmo sabendo que ninguém é vítima, mesmo sabendo que não existe nenhum coitadinho no mundo, né? Falando em termos universais, não falando só aqui no que a gente enxerga da matéria, nessa situação micro. Estou falando no macro. Então, tem todo um contexto ali para a vida da pessoa estar daquele jeito, para ela, enfim. Mas, mesmo assim, eu ainda tento manter a justiça ao meu redor. Porém, eu não fico brigando por causa de política, eu não fico brigando dando opinião na internet, eu não faço isso. Porque quando eu fazia isso, gente, era incrível. Primeiro que assim, a gente tem que evitar essa polaridade. Eu tô vendo que tá um movimento mesmo ressignificando essa polaridade, né, ultimamente. Mas teve uma época que estava insuportável, você não podia nem conversar com uma pessoa que você gostava, porque ela torcia para o outro político ali. Ficou uma coisa bizarra, uma guerra terrível. E a gente achando bonito, mas não estava bonito, tava feio, né? Tava virando uma coisa pesada. E eu não gostava também de uma parte específica, né? E eu brigava muito, muito com essas pessoas, eu brigava muito na internet, eu brigava muito o tempo todo, estava sempre buscando notícia, estava sempre lá nesse engajamento. Gente, eu juro que no dia que eu ressignifiquei, que eu até me imaginei abraçando essa pessoa e falando, cara, todo mundo é Deus, tudo é, sabe, tudo é Deus, enfim, eu comecei a ver bem na época que eu estava bem fazendo um monte de curso e toda engajada espiritualmente, né, nesse rolê aí, eu fiz esse exercício de abraçar essa pessoa porque eu queria realmente amar ao próximo como se fosse eu mesmo. Eu queria realmente absorver, entender e aceitar esse lance de amar o próximo. Porque eu sempre falo, né, amar o próximo é você amar o seu ranço, não é você amar sua mãe, seu pai, seu filho, não, para, né, gente? Vamos, o Jesus não ia sair lá sei lá da onde, para vir aqui para ensinar você a amar a pessoa que você já tem simpatia, sabe? Ou um parente seu, né? Então a gente tem que absorver isso de verdade, tem que aceitar que a gente precisa amar o próximo. Então eu fiz esse exercício para abraçar essa pessoa, blá, 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 blá. Gente, eu realmente comecei a enxergar as pessoas como se fossem eu mesmo, né? E hoje eu não vejo nenhuma dificuldade em amar uma pessoa escrota. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Mas isso também não quer dizer que eu tenha que ser conivente com as coisas que ela faz. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu amo como ser humano. Eu amo como se fosse eu mesmo. E
Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo, porque aí tem que se aprofundar muito nisso, porque eu também não consegui entender isso com esse trechinho de explicação, né? Enfim. Mas, quando eu fiz isso, eu reparei que eu parei de me deparar com pessoas que dessa inclinação. Eu parei de ter conflitos, parei enfim, parei nem notícia ler, assim, na timeline, parou de passar. Parece que eu realmente entrei numa linha de tempo que esse grupo não existe. E foi muito engraçado, porque depois, mais pra frente, estudando o Access Consciousness, né, eu percebi que é uma das coisas que eles falam lá, né, que quando você tem essa visão, né, por outra pessoa ali, enfim, você acaba entrando na mesma energia, na mesma frequência. Então, assim, eu me sinto revoltada com certo político. Me revolta aquilo. E a revolta e todas as sensações que a gente tem, os sentimentos que a gente tem, causam uma sensação, certa sensação no corpo. E aí, isso, o campo entende que eu gosto de me sentir assim, que eu quero estar nessa frequência. Então, ele me apoia incondicionalmente e manda várias situações e pessoas que causam aquela sensação em mim, porque eu estou emanando aquilo. Aí também dá para entender uma parte porque que não existe. Hoje a gente pensa, não existe nenhuma vítima, você pode mudar a sua realidade o tempo inteiro. Óbvio que às vezes a gente está tão cheio de coisa na cabeça, né, enfim, que a gente não se dá conta disso. Mas a gente sabe que a forma como a gente reage às coisas, elas determinam como que vai ser o nosso dia. E aí, falando essa questão de opinião, primeiro, gente, a nossa opinião, ela não muda porra nenhuma, sério. Não muda nada. Às vezes você dá opinião para uma pessoa que você ama, querendo mudar a vida dela, você às vezes até caga com toda a vida dela, porque ela deixa de seguir a intuição dela para ir pela sua opinião. E outra, nossa opinião para assuntos políticos e tudo mais também não adianta porra nenhuma. O que adianta é você ir lá votar da forma que você acha certo, enfim, ou com os problemas no mundo, o que adianta também não é você ficar dando opinião, xingando o rico na internet, falando, é porque você não doa, porque você não é isso. Não, o que resolve é você ter o seu dinheirinho para você fazer a sua doação. Então, gente, a importância de você trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar a sua expansão, não só de consciência, mas a sua expansão de carreira, a sua expansão de vida, enfim, para que você tenha condições de poder ajudar ativamente aquilo que você só fica latindo, sabe, na internet. Porque não adianta bosta nenhuma, sério. A questão de opinião de pessoas, né? Às vezes uma pessoa quer tomar uma decisão na vida dela, eu vou comprar carro X. Não, porque esse carro eu já tive, dá problema, um carro que não sei o que é ruim de estacionar, lá. Cara, essa experiência que ela teve, não é a que você vai ter. Eu vejo muitas pessoas tendo, sei lá, indo morar em outro país, uma teve uma experiência péssima, outra teve uma experiência maravilhosa, sabe? Independente da situação financeira ou não, às vezes é emocional. Então, não tem como a gente prever como que vai ser a experiência da pessoa. Então, para que a gente vai se meter? Gente, eu era uma pessoa extremamente intrometida. Eu achava que eu estava fazendo bem para a pessoa, porque eu queria dar pitaco na vida dela o tempo todo. Eu não sei se eu devo ter feito alguma coisa boa, mas enfim. Mas, gente, eu vi como isso é ridículo, arrogante. É tudo de ruim, sabe? Você ficar dando opinião, pitaco na vida dos outros. E também ficar pedindo opinião dos outros para tudo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter autorresponsabilidade, tomar rédea da própria vida? O que é isso? Gente, a gente quer que as pessoas deem opinião na nossa vida o tempo todo, e aí a gente não sabe por que a gente que a gente não se conhece, que a gente não sabe qual é o nosso sonho, que a gente não sabe tomar uma decisão, a gente não sabe fazer nada, porque toda a gente depende da opinião de alguém. E eu também, apesar de ser uma pessoa muito autêntica, sempre fui isso, eu não precisei trabalhar muito em mim, mas eu sempre pedi opinião para comprar um liquidificador, para comprar um aspirador de pó, para comprar não sei o que. Gente, sabe? A casa das pessoas são diferentes, a finalidade que ela vai usar o negócio é diferente. Então, não peça opinião, tente tomar decisão por você mesmo. Bom, questão de julgamento, né? Isso fala muito no Access Consciousness, que é você julgar as pessoas. E, gente, numa boa, a gente, ninguém
que trabalha o autoconhecimento tá pronto, tá? Então, a gente julga, não tem ideia. Eu me vejo, me pego às vezes, óbvio que não é a mesma coisa, eu julgar. Gente, eu sou virginiana, a coisa que eu mais adorava na vida era criticar os outros, julgar. Eu adorava fazer isso, pra mim era um prazer. Então, eu mudei, tipo, 99%. Vocês não têm noção de como eu era. Mas ainda assim, hoje, às vezes eu tô passando a timeline, vejo alguém fazendo alguma coisa e falo, meu Deus do céu, que idiota. E aí eu vejo, puta merda, eu tô julgando, né? Só que eu li ao mesmo tempo que quando você percebe que você tá julgando, não é que você tá julgando, você tá criando consciência. Então você, não é bem um julgamento, você cria consciência sobre aquela pessoa, aquela situação, né? Mas não é necessariamente um julgamento. Quando você se pega julgando, é porque você está consciente. Mesmo assim, né? Eu tento evitar ao máximo, mas acontece muitas vezes, às vezes, sabe? Enfim, julgo meu marido, julgo meus filhos. Acontece, gente, né? Todo mundo é humano. Por mais que você esteja estudando e trabalhando numa questão da sua vida, ainda você tem, né, esses impulsos. Mas o julgamento em geral, né? Você toda hora, você olha uma pessoa na rua, você julga a roupa dela. Você olha uma pessoa na televisão, você julga a trajetória dele. Sabe, você fica nesse ciclo vicioso de ficar julgando todo mundo o tempo todo. Ele corta, ele te estagna numa energia ruim além de tudo, ele corta o fluxo de energia que poderia chegar até você. Então, por exemplo, se eu julgo pessoas que gostam de incenso, eu gosto de incenso, mas eu entrei numas de julgar, tá? Esse espiritualismo todo. Bom, vamos falar com um exemplo meu. Eu, nesse processo todo, eu fiz tudo, né? Curso de reiki, blá, 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 fiz tudo que vocês poderiam imaginar nesse sentido. Li muito livro sobre isso. E chegou uma hora que eu comecei a cair bem no julgamento, porque eu olhava as pessoas assim com muito ritual, sabe, muito teatro, muito não sei o quê. Gente, sério, me causava um ranço muito grande e eu comecei a julgar isso. E eu comecei a julgar, mas esse julgamento em específico foi para eu criar uma consciência. Porque com tudo que eu tô passando, assim, nessa parte de autoconhecimento, eu comecei a entender a tal da frase "você cria sua realidade", ela é isso e acabou, né? Não existe ninguém que vai poder te curar, não existe ninguém que vai poder te ajudar, não existe, é só você. Você que permite que a cura chegue, consciência chegue, enfim, você que permite que energias negativas cheguem, você que permite tudo, né? Então, quando alguém está fazendo algum procedimento terapêutico com você, só vai funcionar se o seu sistema de crenças apoia aquele procedimento. Então, é tudo você. Então, eu estou no momento, pode ser que amanhã eu mude de ideia. Mas, pelo que eu até estou recebendo de informações que endossam essa consciência que baixou em mim, que eu não consigo parar de pensar nisso, é bem por aí, né? É só você. Você é um jogador de videogame, você tá com o joystick na mão, só que você fica o tempo todo dando joystick na mão de outra pessoa. Mas, se você tomar o joystick para você, você consegue resolver tudo. E então eu comecei a olhar essas ritualísticas muito, né, fantasiosas, e eu comecei a julgar. Só que assim, eu trabalho com esse público. Eu tenho podcast, eu tenho meu canal, eu tenho loja, eu tenho não sei o quê, enfim, tudo voltado para expansão de consciência. E nesse nicho, todas essas pessoas acessam. Então, se eu estou julgando, eu não tenho como receber desse campo. Eu não tenho como receber dessas pessoas. Então, vamos supor que eu olhei ali, julgo uma pessoa que está fazendo ritual de renascimento, que a pessoa enterra a outra no chão e a pessoa sai. Nossa, meu Deus, que absurdo um negócio desse. Gente, pelo amor de Deus, cada uma... Aquela pessoa, todo mundo que participou daquele ritual, eles não vão conseguir me acessar. E eles não vão... e eu não vou receber deles, entende? Então, tem até ai, meu borboleta, que linda. Tem até um livro que é Sendo Você Mudando o Mundo, que é muito bom, gostei muito de ler.
que fala sobre um cara que não gostava de gay, não gostava do público LGBTQIAP+, enfim. E aí, a loja dele estava sem cliente nenhum. E ele estava justamente localizado num lugar que era só esse público. Gary Douglas, né? Conversou com ele e falou, gente, então, você não está fazendo direito, porque você está num lugar que o público é esse. E aí você fica julgando eles, cara. Você não vai receber nunca, sua loja nunca vai estar cheia. E aí, trabalhou com ele, enfim, e a loja dele encheu, porque ele acabou quebrando este tabu. Então, comecei a entender isso, não assim de forma hipócrita, eu vou parar de julgar as pessoas que fazem ritual assim, assim, assado, porque eu vou ganhar dinheiro com elas. Não é assim, sabe? Não é com interesse, não foi com interesse. Eu comecei a entender, mesmo porque eu também devo causar ranço, devo não, né? Com certeza eu causo ranço em muitas pessoas também, porque eu tenho um jeito de ser, eu tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito de trabalhar. Deve ter pessoas que olham para mim e falam, meu Deus do céu, e aí, quem sou eu na fila do pão para ficar julgando os outros, né? E entender também que cada um está num processo e que todos nós somos um fragmento do todo se experienciando e se experiencia de todas as formas, sabe? Das formas que você acha maravilhoso e das formas que você acha horrível. Mas tudo é o todo se experimentando. E quem sou eu para falar do todo? Né? Quem sou eu para julgar o todo? Tá lá na experiência dele, tá sendo chato pra caralho, mas é ele, sabe? Assim como o julgamento de você com você mesmo é uma merda. É pior ainda do que julgar os outros, né? Porque quando você se julga, você se trava, você não consegue fazer nada, você fica deprimido, porque nem sempre a gente agrada a nós mesmos, né? Nem sempre a gente tem atitudes que nos agradam. Por exemplo, o que eu falei de não ser uma pessoa muito agradável de manhã. Não sou mesmo, gente. Posso evoluir o tanto que for, que eu vou continuar sendo uma pessoa que não quero conversa com ninguém. Não sei se minha alma tá voltando pro corpo ainda, mas assim, eu acordo, eu preciso pelo menos de um tempo para tomar meu café da manhã quieta. Depois do café da manhã, ok, eu fico de boa. Mas eu preciso ali respirar, fazer minhas coisas, fazer meu café da manhã. É um ritual para mim, né? E aí, que é uma besteira também. Tô presa, tô apegada a um pensamento idiota, né? Posso desapegar a qualquer momento. Mas, enfim, por enquanto é assim. Então, se alguém começa a criar problema comigo, eu não sou uma pessoa muito legal. E eu respondo de uma forma muito grossa. Então, eu não. E aí, quando eu faço isso, eu respondo de uma forma grossa, por exemplo, meu marido. E meu marido adora provocar quando eu tô nesse estado de total vontade de conversar com ninguém. Às vezes, quando eu respondo mal ele, quando eu sou muito grossa com ele, eu fico o dia inteiro mal, me julgando. Ficava, né? Me julgando, falando, poxa vida, cara, eu preciso ressignificar isso, não dá. Só que tem um momento que a gente entende que a gente precisa integrar as coisas, né? As sombras. A gente não pode excluir isso, a gente não pode querer lutar contra isso. Porque faz parte da experiência. Então, ao invés de achar horrível a minha atitude, eu só acolho. Olha, aconteceu. Vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu posso tentar escolher não fazer isso de novo, né? Mas eu relaxo dentro da minha capacidade. Que é também uma questão, que é a capacidade que a gente às vezes fica esperando muito das pessoas, mas elas realmente não conseguem ser mais do que aquilo. Elas não conseguem ser mais conscientes do que aquilo. Uma pessoa, por exemplo, você está passando e vê uma pessoa jogando, eu fazia isso direto, de brigar com pessoa assim, ou de ir lá e pegar e ficar olhando feio para a pessoa joga lixo no chão, joga uma latinha no chão, alguma coisa. Gente, eu tinha um problema com isso, tá? Mas assim, a gente tem que entender que aquela pessoa não consegue ser mais do que aquilo. Às vezes ela foi criada de uma forma que para ela aquilo é totalmente normal. Às vezes o nível de consciência dela, sabe, não tá ainda nesse patamar de entender que isso é uma coisa que não é produtiva para o planeta. E várias situações, assim, às vezes a gente vê e fala assim, poxa, nossa, olha que pessoa. Cara, às vezes para ela aquilo não é uma coisa ruim. Às vezes eu vejo, assim, por exemplo, uma pessoa que ela tá julgando ali, que eu achava isso, principalmente quando eu trabalhava, acontecia muito isso. Tinha muitas pessoas religiosas e eu nunca fui religiosa.
E aí a pessoa ficava, ai, mas a Fabiana precisa de Deus no coração, de Jesus no coração, que não sei o quê. Tipo, eu não entendia por quê, porque eu não fazia nada. Eu era honesta pra caramba, sempre fui, muito honesta, generosa e tudo essas coisas bonitas que tem. Sempre fui. Eu sempre fui muito assim, expansiva, falava muito palavrão, mas sempre fui uma pessoa muito de boa nesse sentido, bastante caráter. Assim. E sempre, pô, falando que eu precisava de igreja, de não sei o que, não sei das coisas. Só que ao mesmo tempo eu via que esse pessoal que tinha religião, enfim, tal, fervoroso ali, às vezes oferecia coisas que não são muito legais de se fazer, tipo, vamos bater o ponto tal hora, aí a gente volta tal hora e não sei o quê. Sabe, passando a perninha, assim? Ai, não, pega uma coisinha aqui, outra ali. Ou às vezes tinha TV pirata em casa, sabe, o aparelhinho. E não tô julgando também, tá, gente? A pessoa às vezes acha que aquilo é normal, né? Pra mim, eu não acho, eu não teria. Tanto que às vezes já teve época que eu fiquei quase sem assistir nada, assinando um streaming, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E oferecer aparelhinho para mim também eu não quis. Porque para mim isso não é legal. Mas é uma coisa minha. Não tem nada a ver eu ficar cagando regra para os outros, que não é legal. Sabe? Às vezes a pessoa, para ela, não tem problema nenhum e tá tudo certo. Sabe, a gente tem que parar de também achar que a gente é o fiscal do mundo, o fiscal da moral. Para, gente. Então, e outra coisa, por exemplo, você julgar, né? Às vezes você vê uma pessoa assim, toda suja, descabelada. Na internet tem muito videozinho assim, né? E aí, de repente, começa a falar umas coisas assim, maravilhosas. Assim, parece um guru falando. E aí, presta atenção, quanto que isso tem no meu livro também, que eu falo sobre, se vocês não compraram o livro ainda, vai no QR Code aqui, e comprem, porque esse livro também é um manual de expansão da consciência. Sério, leiam, não é porque fui eu que escrevi, não. Mas mesmo depois que eu escrevi, eu lendo, eu tive muitos insights. Então, o que acontece? A gente julga, às vezes, a pessoa e não tem como absorver um conhecimento precioso que ela tem. Então, às vezes, pela roupa, por ela estar mal vestida, por ela ser bêbada, por ela ser drogada, a gente julga e fala, essa pessoa não tem nada para me passar. E é um ponta de um erro, sério. Porque quem aprende, na verdade, é a gente, né? Então, isso quer dizer que a gente pode aprender com tudo. E aí a gente se fecha para não aprender com uma pessoa que às vezes é muito nova. Eu vejo muito isso também, que as pessoas dão muito valor para a sua idade, para quanto mais velha que você é. Enfim, e status, né? Quanto bem-sucedido você é tal. Se você é um velho, branco, rico, todo mundo vai olhar para você e vai prestar atenção no que você tem para falar. Mas se você é uma menininha nova, dessas que acabaram de se formar, ou uma adolescente, às vezes, ninguém vai dar atenção. E eu vejo quantas pessoas perdem com isso. Eu tenho aprendido mais com os meus filhos do que com as pessoas mais velhas. Às vezes eles me dão um esculacho que eu falo, meu Deus, gente, é sério, eu tô muito orgulhosa. Porque não é uma questão de idade, não é uma questão de status. As pessoas têm coisas para passar. E, gente, para sair desse modo julgamento, desse modo reação, o que eu faço muito são as perguntas de Access, né? O que é possível para mim perceber em relação a isso, que eu não acho possível, que se eu permitir as possibilidades, uma realidade diferente se atualiza, começar a fazer perguntas, né? Ao invés de ficar afirmando tanto, querendo tanto ser o dono da verdade, o cagador de regra, a gente fazer perguntas, que essas perguntas elas vão trazendo consciência para a gente. E lembrar, gente, não bloqueie a energia que está chegando para você. Só para finalizar, eu vou dar um exemplo muito legal. O meu marido, ele odeia reality show. Ele odeia Big Brother, ele odeia esses reality, ele odeia. E eu sempre falei para ele, meu, não odeie as coisas, sabe? Não, mas é porque isso deixa a pessoa burra, que não sei o que, das coisas. Uma grande bobagem que ele tá falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, dá para aprender muito assistindo um reality show. É que as pessoas realmente elas querem olhar as coisas pelo lado negativo. Ele fala muito mal, ele toda hora tá reagindo com isso. E a timeline dele vai passando isso. E o fulaninho de tal vai conversando sobre isso. Então ele tá sempre recebendo informação sobre reality show, porque ele está se alinhando a essa energia. Se ele não quer saber disso, então ele tem que neutralizar o que ele sente. No mínimo, ou olhar com um olhar bom, para ele receber daquilo, ou neutralizar.
Porque além de receber notícia de reality show toda hora, ele também deixa de receber daquelas pessoas que gostam de reality show, nos negócios dele. Ele deixa de receber de pessoas que participaram de reality show. Ele deixa em geral, assim. E ele não. E eu falo isso para ele toda vez. E apesar de ele ser uma pessoa muito consciente nesse ponto, ele tá travado totalmente pensando nessa porcaria desse reality show o tempo inteiro. Isso incomoda muito ele. Gente, o que incomoda muito você, você vai vivenciar. Não deixa as coisas te incomodarem, sabe? Fique neutro. Se você não gosta de uma coisa, não põe atenção naquilo, não reaja àquilo, porque você vai continuar vivenciando. Enquanto eu não entendi isso, eu só dei murro em ponta de faca. Cara, por isso que, ó, eu tenho maior cuidado, até no podcast, eu não falo sobre coisas que eu não quero vivenciar, que eu não quero participar, que eu não quero saber, que eu não quero que entre na minha vida, que eu não quero ressoar, que eu não quero. Então eu não falo de guerra. Toda vez que acontece um assunto desse na minha vida, eu mudo de assunto. Não falo de corrupção, não falo de governo oculto, não falo. Gente, existe tudo isso, tá? Existe tudo isso, mas existe na realidade que eu não estou, porque eu evito ao máximo reagir, alinhar com isso, sabe? Opinar sobre isso. Eu não falo sobre isso. Catástrofe existe, mas eu procuro não falar sobre isso, eu procuro não reagir sobre isso, sabe? Não criar especulação. A gente sabe que as coisas existem, a gente sabe disso. Mas e aí, que linha de tempo que você quer estar? Você quer estar na linha de tempo que tudo isso acontece, você é atingido por isso? Eu conheço pessoas que têm essa postura de não se alinhar, de manter neutralidade quando não consegue ser positivo e tudo mais, e às vezes acontece coisas um bairro inteiro delas, né, de catástrofe, alguma coisa, e a pessoa passa ilesa, porque realmente está em outra linha de tempo, né? E não vivencia aquilo. E acontece, já aconteceu comigo, acontece direto comigo isso. Então, gente, é a gente parar de ser resistente mesmo. Se a gente quer mudar a vida da gente, a gente precisa colocar certas coisinhas na cabeça, né? Coloque certas coisinhas na cabeça. Você não é obrigado, né? Mas se você tá nesse vídeo é porque você está tentando criar consciência. Então, não sinta essa necessidade de reagir e opinar para tudo, tá bom? E um beijo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comprar meu livrinho aqui, que a explicação tá todinha lá mastigada, tá bom?